Tá dormindo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Hã? Não é assim não? É lento assim mesmo? Então tá bom. Então, beleza. Então, porque eu tô achando lenta só. Tá muito. Tá parecendo um mantra. É isso mesmo. Não é a troca mais rápida, não. É isso aí mesmo. Não é a troca mais rápida, não é a troca de nota mais rápida. Mas é isso aí mesmo, vai lá. De manhã foi, vai sair, se Deus quiser. Vai lá de novo, de novo.
Vai ser subidinha também para fazer, né? Tudo bem. consegue esconder a marca de Jesus existir em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus resolveu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer. De
isso é mistério de Deus. Se é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início então ao nosso culto de adoração ao Senhor, vamos orar? Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que neste momento o Espírito Santo do Senhor se faça presente em nosso meio, e que o Senhor, ó Deus, possa se alegrar com a nossa adoração, com o nosso louvor, e que o Espírito Santo, Senhor, também, ó Deus, venha falar aos nossos corações através do Teu servo. Ó Deus, nós louvamos, adoramos e exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser adorado e exaltado, e por isso, ó Deus, nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Essa é a nossa oração que nós apresentamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 4 e 5, apenas. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 e 5. Amém? Então vamos na leitura. Ora, ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
Esse texto, o profeta Daniel está confessando a Deus o pecado daquela nação, está colocando diante de Deus, né, as transgressões daquele povo, né, e falando que eles agiram, né, perversamente diante de Deus, cometeram iniquidades, né, foram rebeldes. E muitas vezes nós fazemos isso também, né? A dureza do nosso coração muitas vezes nos leva a sermos rebeldes diante de Deus, né? E muitas vezes nós agimos com iniquidades também diante de Deus. Então, esse texto aqui, ele está clamando a Deus pelo perdão, né? Intercedendo a Deus para que Deus possa perdoar. E vamos nos colocar em oração também diante do nosso Deus amado, clamar a Ele pelo nosso perdão dos nossos pecados também. E logo após o momento de oração, eu queria pedir o pastor reverendo Wagner para estar elevando a Deus uma oração de pedido de perdão. Amém? Vamos passar então para o nosso momento
de louvor, para a nossa equipe de louvor. E você que tiver, nesse primeiro cântico, você que tiver trazido seus dízimos e oferta, pode ficar à vontade para depositar no gasofilácio. Boa noite, amada igreja. Vamos colocar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Nesse momento de nós estarmos na casa do Senhor, engrandecemos o seu santo nome. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer. E é assim que nós temos que sempre almejar, estar na presença do nosso Deus. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a seus juízos e seus caminhos.
as riquezas quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A igreja adora,
Nós declaramos diante do Senhor, Pai. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Nós louvamos a Ti e nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Tu és o único, Pai, de ser glorificado, Senhor Deus. Todo louvor e toda honra seja dada a Ti, Jesus. Nesse momento, Pai, nós vamos receber agora a Tua palavra. Nós vamos escutar, louvar ao Senhor e escutar o Senhor mais uma vez através da palavra. Que ela possa vir de encontro ao nosso coração, Pai. Senhor Deus, que nós possamos escutá-la e não somente guardar no nosso coração, Senhor Deus, mas assim, Pai, nutrir, passar para frente, Pai, alimentar outras pessoas, que nós possamos cumprir o nosso ID. É assim, Pai, que nós rogamos a Ti e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, porque só Tu és digno de ser adorado. Ó Deus, e nós trazemos também à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de podermos reconhecer a Tua grandeza, e o privilégio de podermos devolver uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para administrarmos, ó Deus. Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que a Tua igreja possa sempre ter a alegria, a satisfação e o prazer de trazer à casa do Senhor, ó Deus, os dízimos e as suas ofertas, para que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas, cada dia mais, porque o Senhor é bênção, porque o Senhor é que nos sustenta, porque o Senhor é que nos dá, ó Pai, todas as coisas que nós temos. Assim nós oramos, louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Hoje vai ter salinha para as crianças? Só os pequenininhos? Queria chamar os pequenininhos aqui na frente, os pequenininhos de 7 anos para baixo. Ok. Queria convidar o pastor Wagner também até a frente para a gente estar orando. Vamos orar mais uma vez pelos nossos pequenininhos. Senhor, nós, neste momento, ó Deus, com grande alegria, nós apresentamos, ó Deus, os nossos pequenos filhos, as nossas crianças, ó Deus, da Tua casa, e colocamos, ó Deus, a vida delas na Tua presença, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Ó Deus, e nós clamamos que o Senhor neste momento use a Tua serva, ó Deus, como instrumento nas mãos do Senhor, para que possa, ó Deus, alcançar o coração dessas crianças e trazer a Tua palavra, de forma que elas conseguem entender
e guardar, ó Deus, no seu coração para todas as suas vidas. Ó Deus, nós louvamos pela vida dos nossos filhos, nós louvamos pela vida de cada um aqui presente, e nós colocamos diante do Senhor também, ó Deus, a vida do teu servo, o reverendo Wagner. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que mais uma vez ele também seja usado nas mãos preciosas do Senhor, e que o Senhor esteja, o Espírito Santo do Senhor esteja sempre trazendo sabedoria, ó Deus, para que ele possa expor a tua palavra, e que ele possa, ó Deus, nos ensinar, mais uma vez, através da tua santa e rica palavra. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que mais uma vez, ó Deus, a história da tua serva Ana possa falar ao meu coração e o coração de cada um presente aqui. E que o teu servo, ó Deus, seja sempre usado como instrumento nas mãos poderosas do Senhor, para que possa, ó Deus, ter sabedoria vinda do Senhor, para pregar o teu evangelho, para expor a tua palavra de forma que o meu coração possa entender e o coração de cada um aqui. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, boa noite, meus irmãos. Graça e paz para todos. Nós queremos, nessa noite, de maneira bem simples, mas ao mesmo tempo também muito temente ao Senhor, ter um momento no qual nós vamos celebrar aqui o Dia da Mulher Presbiteriana, né? No final de semana passado, nós tivemos o Dia do Homem Presbiteriano, e hoje, nesse domingo, é o Dia da Mulher Presbiteriana. Então, até por isso, nós vamos meditar num texto que fala, que basicamente é a oração de uma mulher, né? Tendo como o texto para a nossa meditação a oração de Ana. Mas antes de tudo, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das mulheres presbiterianas que, de alguma forma, tem se esmerado no trabalho do Senhor, feito com que a casa do Senhor continue com a sua missão de honrar a Deus, de continuar na pregação do Evangelho e de fazer, inclusive, com que com os seus bens a casa do Senhor permaneça de pé. Então, o texto que vamos meditar hoje é o primeiro capítulo de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 9 até o verso 18. Então, é primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9 ao verso 18. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu queria orar, agradecendo pela vida de cada uma das mulheres que dia após dia tem sustentado e tem alimentado o reino do Senhor com as suas orações, com seus bens, com a sua dedicação, com a sua vida entregue no altar do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti por cada uma das mulheres a qual o Senhor chama para fazer parte, Senhor Deus, dessa beleza que é o ministério da igreja. Fazer parte, Senhor, dessa missão grandiosa que é ser igreja no mundo. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada uma das mulheres. E a gente poderia aqui citar o nome das mulheres das Escrituras, mas tem mulheres que são tão abençoadas quanto, que estão do nosso lado, que frequentam os nossos cultos, que são participantes das programações que realizamos, que são tão co-participantes na expansão do reino, como cada uma das grandes mulheres da palavra do Senhor foram. Nós tributamos graças ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada uma delas, que nada lhes falte, que o Espírito Santo do Senhor esteja a fortalecê-la, que o Espírito Santo do Senhor esteja a aperfeiçoá-las cada vez mais, fazendo delas homens, ou melhor, mulheres consagradas, entregues ao Senhor.
no santo nome de Jesus que nós clamamos, visita cada uma delas. Visita cada uma delas e da mesma forma, Pai, nós clamamos por toda a nossa igreja, por cada um dos líderes, por cada um dos membros desse lugar, pedindo ao Senhor Deus para que o Espírito Santo do Senhor os fortaleça, faça deles homens e mulheres fiéis, que são tementes ao Senhor e que buscam em todo tempo agradar ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9 ao verso 18. Queria te convidar para a gente fazer a leitura do texto juntos. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Versículos ímpares eu leio, versículos pares os irmãos leem. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia nenhuma voz. Por isso ele a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, conta-se que uma vez um homem enfermo, muito enfermo, já no seu estado terminal, enfrentando a morte de fato, de frente, a sua filha, temendo pelo fim que já estava prestes a chegar, foi chamar o pastor dessa cidade para ir ter uma conversa com o seu pai, que estava doente, acamado. E chegando na casa desse senhor, o pastor entrou, viu uma cadeira logo ao lado da cama e disse: o senhor sabe quem eu sou? E o homem disse: não sei quem tu és. E ele disse assim: mas é porque eu estou vendo essa cadeira logo aqui perto da cama. Eu achei que o senhor já sabia que eu viria e que o senhor já sabia quem eu era. Então o pastor se apresentou: eu sou o reverendo da cidade, vim aqui ter uma conversa com o senhor. A sua filha me convidou para vir aqui ter uma conversa com o senhor. E aí o homem doente disse para ele: deixa eu te explicar o porquê que essa cadeira está aqui próxima à cama. Certa vez eu disse para um amigo que não sabia orar, não tinha conhecimento, não sabia como me expressar ou conversar com Deus, e ele me contou que orar é falar com Deus. Então ele me ensinou que todas as vezes que eu quisesse falar com Deus, eu buscaria uma cadeira, colocava na minha frente e conversaria com Jesus ou com Deus como se ele estivesse assentado naquela cadeira. E eu tenho feito isso desde sempre. Pelo menos 1 a 2 horas do dia eu passo aqui conversando com o Senhor Jesus que está sentado nessa cadeira. O pastor ficou assim meio que intrigado com aquela forma de orar, mas ficou muito satisfeito de saber que o homem, enfrentando toda aquela questão, ainda tinha um tempo que falava com o Senhor. Os dois oraram, se despediram. Tempos depois, a filha desse homem vem comunicar ao pastor:
de que o homem tinha falecido, mas ela fez questão de enfatizar que esse homem tinha morrido de uma maneira bastante particular. Ele tinha puxado a cadeira para mais próximo da cama e ele faleceu com a cabeça em cima da cadeira. Todo o corpo na cama, mas a cabeça em cima da cadeira. E depois de contar essa história, o pastor disse para essa jovem filha desse homem, não se entristeça. Pela conversa que tive com seu pai, entendo que ele morreu no colo de Jesus. Quando a gente escuta essas histórias, meus irmãos, a gente fica um pouco sensibilizado e a gente também começa a se questionar sobre a nossa vida de oração. Como anda a nossa vida de oração? Como nós fazemos isso? Como guardar uma vida de oração que seja sólida, que seja frequente, que seja algo verdadeiro? E na grande maioria das vezes, quando a gente fala de oração, o público que nos ouve, até mesmo aquele que vos fala, ele pode estar em duas situações: ou ele está no momento bom de vida de oração, ou ele está no momento ruim de vida de oração. Isso porque vida de oração, ela enfrenta altos e baixos, ela enfrenta ciclos, assim como toda a disciplina espiritual que nós temos: leitura das Escrituras, frequência a culto, dízimo e oferta. Tudo isso passa por essas crises que nós enfrentamos e que podem fazer de nós, às vezes, mais dedicados a essas disciplinas, mas pode também fazer de nós, às vezes, displicentes com essas disciplinas. E nada melhor do que falar sobre oração, tendo por base a oração de Ana, porque ela mostra para a gente o que de fato é orar. O que de fato é orar. Então a oração de Ana, ela acaba por ser um forte exemplo de como nós devemos orar, principalmente diante das situações que parecem irreversíveis. No entanto, a gente precisa aprender que a oração é o principal exercício em que se deve ocupar todo cristão, mesmo que estejamos enfrentando períodos de declínio na oração ou de subida e grande frequência e grande apego à disciplina da oração. Martinho Lutero dizia que a oração é o suor da alma. E ele dizia mais, ele falava assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é costurar solados, o negócio do cristão é a oração. Mas a grande verdade é que por vezes a gente não consegue manter essa frequência como deveria ser. A gente às vezes não consegue orar como convém. A gente não consegue, às vezes, nem sequer formular uma oração diante de Deus, dependendo das circunstâncias que a gente enfrenta. E Ana nos ensina a beleza da oração, porque a oração tem muito mais a ver com entrega do que com boa retórica. A oração de Ana nos ensina muito nesse sentido. E é por isso que eu queria meditar hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: oração, o exercício de derramar sua alma perante o Senhor. Basicamente, o verso que fala onde Ana não está embriagada, mas ela está aflita e está a derramar sua alma perante o Senhor. Então eu queria meditar nisso com os irmãos hoje e tentar aprender algumas lições aqui sobre oração, tendo por base a oração dessa mulher, que é um exemplo para cada um de nós. Primeira coisa que a gente aprende com a oração de Ana: oração é o exercício de derramar o seu coração diante de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é a dor que Ana enfrenta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nos dias de hoje, não gerar filhos pode ser inclusive uma opção que alguém tome. Nos dias de hoje, as pessoas calculam se vão ter ou não filhos. Nos dias de hoje, as pessoas fazem um monte de mensurações para decidir se de fato terão ou não filhos. A nossa cultura já imprimiu no nosso coração a ideia de que ter filho é ter despesa.
É claro que é sim ter despesa, mas não é só isso. Porque, pelo menos no contexto de Ana, ter filhos era ser abençoada por Deus, era cumprir o mandamento multiplicai, e era inclusive ter a possibilidade de ser usada por Deus para gerar o Redentor de Israel. Entendem a dor de Ana agora, entendendo essas três coisas? Não paira no coração de Ana essa perspectiva negativa de minha vida vai ser toda transformada com a chegada de um filho. Não poderei mais viajar sozinho, não poderei mais ir deitar a hora que quiser, acordar a hora que quiser, não dormirei mais nem uma noite inteira. Isso é claro que acontecia na época de Ana. Os meninos choram desde que os meninos nascem, ok? Tem dor de barriga desde quando eles nascem. Eles mamam desde que nascem. No entanto, na perspectiva de Ana, essas três coisas eram o que estava arraigada na cultura judaica. Ser mãe era ser abençoada por Deus. E se você é um pouco curioso, você já deve ter lido nas Escrituras, Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do vento do seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ser mãe e mãe com numerosos filhos é ser abençoado, é ser inclusive uma família forte. Muito diferente nos dias de hoje, as pessoas que adotam um pet para ser o seu filho. Muito diferente. Uma outra coisa que a gente precisa destacar sobre gerar filhos é o fato de que na revelação bíblica, os bebês são possíveis elos de uma nova conexão com Deus, ou como diz o teólogo Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: como fez em várias outras ocasiões, Deus começa a resolver situações enviando um bebê. Os bebês são a forma de Deus anunciar que conhece as necessidades do seu povo, que se ocupa com ele e que está trabalhando para o seu bem. A chegada de um bebê traz uma nova vida e novo começo. Os bebês mostram o caminho para o futuro, e a sua concepção e nascimento são milagres que só podem ser realizados por Deus. É muito fácil a gente perceber isso quando a gente lê as Escrituras de Gênesis até Apocalipse. A gente tem o exemplo de Sete e de Enos, filhos de Adão e Eva, que são expressões claras de um retorno à adoração a Deus. Deus suscita bebês para que por meio deles o povo volte para Deus. Um outro exemplo, Isaque e Ismael. Deus, dentre esses dois, escolhe um, pelo qual vai desenvolver toda a história da redenção, através de Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Jacó, que inclusive nos servem para ensinar a doutrina da eleição, porque antes que os dois tivessem nascido, Deus já tinha determinado quem seria o líder sobre o outro. Tudo isso por meio do nascimento. E lembre-se que Ana é uma judia. Ana conhece essa história. Todo o peso histórico do nascimento e do gerar filhos está no pedido de Ana: Senhor, me dá um filho varão. E o Senhor, fazendo isso, eu o consagrarei, entregarei-o na casa do Senhor por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entendem agora a dor de Ana? Quando a gente vai continuando a ler as Escrituras, a gente vê Moisés, um menino que nasce destinado à morte, a mãe o entrega, bota num cesto calafetado, bota no rio. Deus, na sua soberania, envia a filha de Faraó, o bebê não morre,
e o bebê vai ser o redentor de Israel, tirando Israel do cativeiro do Egito. Então, depois desse pequeno relato, eu creio que você pode entender um pouco da dor que sentia Ana por não poder gerar filhos. É genuíno o sofrimento dela. Tem peso, por isso a sua amargura, como diz o texto, e por isso as suas lágrimas estão sendo derramadas diante de Deus em oração. Mas ainda existia, ou pelo menos existe, mais 3 coisas que faziam Ana padecer em angústias e tristezas, que o texto mostra para a gente. Primeira lição que a gente aprende é que oração é o exercício de derramar o seu coração diante de Deus. E é o que Ana está fazendo aqui. Mas eu preciso que você entenda todo o sofrimento de Ana, para que você entenda o que de fato é a oração. Porque por vezes a gente pensa que oração é formular grandes palavras e coisas bonitas diante de Deus. Mas oração, como conta-nos a história do início que eu contei para vocês, é conversar com Deus. E o texto que a gente leu diz que Ana movia os lábios, mas falava do coração. Tanto é que o sacerdote Eli olha para Ana e fala: mulher, a hora dessa você já está embriagada. E ela diz: Senhor, não bebi bebida forte. O que eu tenho é angústia, é sofrimento. O que eu tenho é dor. Mas essa dor me leva a uma conversa com Deus que é diferente do que os homens estão acostumados a fazer. Tinha ainda mais 3 coisas que faziam Ana padecer, e que eu creio que a gente pode destacar aqui hoje e tentar aplicar para a nossa vida. Ver a dedicação do seu próprio marido, Eucana. Os primeiros 5 versículos, se você prestar atenção aí do capítulo 1, está falando ou apresentando quem é Eucana. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. O que esse primeiro versículo está dizendo para a gente? Eucana é da família dos levitas, é da tribo de Levi. Então era um homem que, por ser da família e da tribo de Levi, era consagrado ao trabalho no templo. Só porque o contexto a qual 1 Samuel está escrito é o mesmo contexto de Juízes, na qual o povo tinha prevaricado diante dos outros deuses, pecado diante de Deus, e o templo era nada mais do que uma construção vazia de uma religiosidade verdadeira, onde o povo tinha abandonado Deus, né? Você olha para os juízes, inclusive, grande parte deles, eles estão bem aquém daquilo que a gente espera de um homem de Deus. Que Deus usa esses homens para restaurar a vida de Israel, para libertar Israel de alguma opressão. Mas o que o texto está dizendo para a gente, pelo menos a partir do verso 2, é que existia um homem da tribo de Levi chamado Eucana, que mesmo diante de toda essa podridão que Israel vivia espiritualmente, tinha um homem que subia ao templo uma vez no ano para apresentar sacrifício e para cumprir, conforme dizia o livro de Deuteronômios, apresentar a sua refeição diante de Deus e comê-la com a sua família. Tinha um remanescente de Israel chamado Eucana, que ainda cumpria os ritos do Senhor e que tentava fazer o que era correto diante do Senhor. E a gente vê que aqui é uma tentativa pelo próprio fato dele ter uma outra mulher, Penina. Deus nunca ordenou a bigamia, mas por conta da distância religiosa, terem se afastado de Deus, o homem, inclusive Eucana, mete os pés pelas mãos aqui. Mas quando Ana começa a contemplar todo o cuidado de Eucana, isso também gera sofrimento ao coração dela. Porque ela olha para Eucana e fala: eu vejo um homem fiel a Deus, que sobe ao templo, que apresenta a comida, divide em porções, e para mim ele dá porção dobrada daquilo que é o alimento, para que Deus possa me abençoar, mas nada acontece.
nada acontece. É quando você, talvez movido por uma forte angústia, você olha ao seu redor e você vê todo mundo tentando produzir o bem para você, mas você mesmo não consegue fazer isso. Você já passou por essa situação? Onde você é quem está mal e onde você não consegue reagir. Todas as pessoas estão te cercando, elas desejam o seu bem, elas oram por você, elas até te ensinam a receita de como sair dessa situação, mas você mesmo não consegue fazer isso por você e isso te incomoda. Ou tudo aquilo que estão dizendo para você fazer, todas as orações que são feitas, não trazem mudança significativa para a sua vida, e você começa a se angustiar por conta disso, porque você começa a se perguntar: Senhor, tudo tem sido feito da maneira correta, mas eu ainda não consigo gerar filhos. Isso trazia peso para o coração de Ana. Então, com toda certeza, todo esse cuidado de Eucana causava ainda mais dor a Ana. Não que Eucana o quisesse fazer, mas normalmente é assim quem reage, quem está nessa situação de sofrimento. Ana continuava a não gerar filhos, mas o mais glorioso é perceber o que Ana faz com isso. O que Ana faz com todo esse sofrimento? Ela vai para os pés do Senhor, ela derrama a sua alma, ela chora, ela pranteia, ela apresenta diante de Deus. E aqui o que é o mais interessante é porque alguém pode pensar que se apresentar diante de Deus, diante de uma situação assim, é ficar de joelho por horas e horas, e clamores e gritos, e pode ser isso, mas no exemplo de Ana é gemidos do coração. Eu não sei vocês, mas eu já fui visitado por algumas questões na qual eu não conseguia orar diante de Deus, só sofrer diante dele, só gemer diante dele. Eu lembro com o diagnóstico do Rafael, nós já contamos o testemunho do Rafael, até o nome do Rafael é Rafael porque significa Deus que cura. Que eu não conseguia orar a Deus, só chorar, só sofrimento, e era dor, meus irmãos, que era física, era uma coisa que não era em mim, que eu não podia resolver, mas doía em mim como se fosse algo que estivesse penetrando em mim. E é isso que eu vejo acontecendo aqui com Ana. Não consegue gerar, tudo de correto está sendo feito, meu marido é dedicado, é homem fiel, inclusive ele vai contra tudo aquilo que a sociedade de Israel tem feito, ele tem se mantido fiel. E a dor que ela sente coloca ela num tipo de oração diferente da que a gente está acostumado a fazer. De pranto, de choro, de agonia. Ela encontra lugar de descanso. E aqui, plagiando Lutero, a oração são as lágrimas da alma. Lágrimas da alma. Essa oração talvez seja a mais conhecida dentro das Escrituras, juntamente com aquela a oração de Jesus no Getsemane, que são as duas mais fervorosas orações, porque de alguma forma elas se manifestam no físico. Eli olha para Ana e fala: está bêbada. Jesus, ao orar no Getsemane, transpira sangue, mostrando para a gente que tem uma outra maneira de orar, que é aquela que às vezes você não consegue falar uma palavra sequer, mas só se doer diante de Deus. Uma segunda coisa que ainda trazia angústia ao coração da Ana é ver o desdém da Penina, né? No verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. Perceba que todas as vezes que eles voltavam para o lugar do templo, aqui Siló, né? Não sei se você vai se lembrar aqui,
na história, tem uma época na qual o povo estabelece a tenda em Siló. Então, Eucana voltava, se assentava naquele lugar, cumpria todo o ritual judaico, apresentava ali uma oferta de manjares e ele comia junto com a sua família daquilo. A lei determinava para que isso fosse feito. Ele está fazendo tudo de maneira correta, mas Penina aproveitava desse momento para jogar na cara de Ana: eu tenho filhos, eu gero, você não. Se tivesse alguém que se justificasse a gente juntar uma turma e ter uma conversa corpo a corpo com ela, seria Penina nesse caso. Aproveitar um momento consagrado ao Senhor para dizer para Ana: está vendo como você é menor e eu sou melhor? E isso de fato trazia amargura para o coração de Ana. Se você lê o verso 10, você vai perceber como é que Ana se sentia, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Essa tradução para a gente, amargura de alma, é uma ótima tradução. Às vezes a gente fala assim, a tradução aqui não foi boa, o termo bíblico significa uma outra coisa, mas nesse sentido aqui, é a ideia de que as palavras que saíam da boca de Ana, se alguém pudesse degustá-las, sentiria gosto de amargor. Inclusive é a mesma palavra que Moisés usa quando ele, saindo do Egito, andando pelo deserto, ele encontra as fontes de Mara, as águas de Mara. É a mesma palavra, amargo. É algo que não tem como degustar sem fazer vômito. Isso é a alma de Ana, mediante tudo aquilo que ela tem enfrentado. Ela olha para o marido, o homem zeloso e que tem tentado fazer o que é correto. Ela olha para Penina e vê uma mulher que está esfregando na cara dela de que ela não gera filhos. E o que tem no coração dela é algo que que não tem como degustar. É isso que ela está apresentando, inclusive as suas palavras, aquilo que procede do coração é amargo. Mais uma vez é preciso dizer, Ana lida com seus problemas, os apresentando diante de Deus em oração. Lágrimas, choro, angústias fazem parte da nossa conversa com Deus. Como orar? Quem sabe a gente olhe para esse texto e tenha respondido essa pergunta: como orar? Como orar? Principalmente diante de questões que são, aos nossos olhos, coisas que não podem ser resolvidas. Como orar? Por fim, uma última coisa que trazia tristeza ao coração de Ana, ver que o seu sofrimento estava acima das coisas boas que lhe cercavam. Olha o verso 8, a gente não leu esse verso, mas ele faz parte do contexto do texto que a gente leu. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana acabou por fazer do seu problema a sua vida. Ana acabou por fazer do seu sofrimento o seu projeto de vida. E isso aqui é perigoso para nós. A gente sabe que Ana tem a sua oração respondida por Deus, né? Daqui uns meses vai nascer Samuel, juiz e profeta. Mas eu fico me perguntando, e se a resposta de Deus para Ana fosse: a minha graça te basta? Porque foi essa a resposta que o apóstolo Paulo levou, e ele inclusive aprende a lidar com isso, porque ele não fez do seu sofrimento o seu planejamento de vida.
Ele consegue olhar para todas as demais coisas e ainda perceber que ele consegue ser feliz e estar contente em toda e qualquer situação, mesmo tendo experimentado dia de abundâncias e dia de escassez. Aprendi a estar feliz em todo o tempo. Mas o que parece é que nesse momento aqui, Ana fez do seu sofrimento a sua vida. O próprio Eucana tenta abrir os olhos dela. Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu não tenho cuidado de ti, Ana. E isso fica bastante vívido, né? Até pelo fato dele expressar esse cuidado, dando porção dobrada para Ana do alimento consagrado diante de Deus. E aqui a gente precisa entender uma coisa: não faça da sua angústia o seu projeto de vida, mas faça da angústia um projeto de oração. Mesmo que não saia palavras, só sofra diante de Deus, mas não faça disso a sua vida. Porque pode ser que a nossa resposta seja: a minha graça te basta. Uma segunda lição que a gente aprende com a oração de Ana, segundo ponto, o segundo ensinamento que a gente pode tirar aqui desse texto. A oração é entregar-se nas mãos do Senhor da guerra. Impressionante perceber como que esse conflito de sentimentos, ele não tira de Ana a compreensão de quem é Deus. E ela começa o verso 11 dizendo que ela está direcionando o seu voto ao Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Se a gente pudesse traduzir literalmente aqui, é o Senhor que cuida dos seus hospedeiros. É o Senhor que cuida dos seus hóspedes. A tradução aqui, porque ela é aplicada a um contexto de guerra, dá a ideia de que ele é o capitão do exército. Se você não tem a noção de que, a verdadeira noção do capitão de exército, pense no capitão de um navio. Capitão de um navio. Pelo regulamento, pela regra, pelo princípio, os princípios estabelecidos lá no exército, da marinha, né? O capitão do navio, ele é o último a deixar o barco. Eu queria que você pensasse nessa expressão, o Senhor dos Exércitos, tendo essa imagem de que Deus vai estar lutando por você até o fim. Até o fim. E por isso, a gente precisa entender um pouco do contexto de toda essa expressão. O Senhor dos Exércitos. Ana traz esse tema, ou esse título ao nome de Deus à tona, tendo em vista tudo aquilo que o Senhor já realizou, sendo o capitão do exército de Israel. E aí, não precisa ser nem muito gênio para a gente lembrar de como que Deus é o comandante de Israel no Egito, enviando 10 pragas e matando afogado todo um exército de Faraó. E a ordem de Deus era para que o exército fizesse o quê? Marchasse. O povo começa a olhar para trás, olha para Faraó, o pessoal está chegando, e agora? Por que que o Senhor não nos deixou? Não tinha cova suficiente no Egito para que a gente morresse lá? E Deus fala, marche. Soldado obedece capitão, porque entende que o capitão é suficiente, ou ele conhece o bastante da guerra para traçar a melhor estratégia. Se assim não for, até no exército tem que ter fé, né, meus irmãos? Percebam, até para cumprir a missão de invadir um território rebelde, tem que ter fé. Porque o capitão chega com as ordens e fala assim, vai ser desse jeito, tal hora a gente sai, vamos entrar pela região tal, pela posição X, dessa forma, porque eu já tracei todo o plano, eu conheço o lugar, eu já fiz uma pesquisa, e é dessa forma que a gente vai ser bem sucedido. Fé. O soldado vai pegar aquelas informações, e ele vai cumprir tudo aquilo mediante o relato do capitão. E aí, quando a gente olha para quem é o nosso capitão, o Senhor dos Exércitos, a gente precisa aprender uma coisa, que oração é confiar, se entregar nas mãos do Senhor dos Exércitos.
Ele comandou Israel no Egito. Ele comanda os exércitos de Israel nas batalhas que Moisés venceu. Ele comanda Israel nas batalhas que Josué venceu. Josué vence 12 reis. E na grande maioria dos relatos está escrito: e Deus os entregou nas mãos de Israel. Perceba? E talvez o maior exemplo, e o mais recente aqui, porque Samuel está sendo escrito na época dos juízes, né? Inclusive Samuel vai ser o último deles. A história de Gideão, que é um dos juízes que Deus levanta o exército, e Deus fala assim: não, o exército está muito grande, tira um pouco do pessoal. Gideão tira, fala: não, pode tirar mais. 300 homens é o bastante. Sabe por quê? Porque o capitão é suficiente o bastante para ganhar a guerra. Então, quando Ana fala: o voto que eu faço é ao Senhor dos Exércitos, ela tem em mente esse Deus das guerras, que já tinha vencido muitas batalhas, e um ventre que não gerava não vai ser empecilho para ele. Em oração, ela se entrega ao Senhor dos Exércitos. E é interessante porque a oração é toda ela baseada no si. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 11. Não é à toa, meus irmãos, que Ana faz um voto ao Senhor dos Exércitos. Esse nome então traz o peso de toda a história de um Deus que vence as maiores guerras para abençoar seu povo. É dessa forma que a gente deveria orar, crendo que o Deus das batalhas está ouvindo o que a gente pede. Você lembra daquela historinha do pessoal lá no Nordeste, que uma igreja bem pequenininha, o pastor marca: no tal dia nós vamos orar para que chova. E aí todo mundo vem para a reunião de oração, só uma menininha atrás da sombrinha. Será? Só essa menina sabia que estava orando ao Senhor dos Exércitos? Ou o pessoal queria tomar banho de chuva, né? Não é à toa aquela hora e ela apresenta o seu voto diante do Deus, o Senhor da guerra. Nós, como servos de Deus, nós precisamos entender que soldados, filhos de Deus, por vezes, são movidos pela fé de que o nosso capitão é o melhor de todos. Cremos que o nosso capitão conhece de guerra e ele é vencedor de várias. Por isso, oração é se entregar na mão do capitão. Terceira e última coisa que a gente aprende aqui na oração de Ana: oração é compromisso e descanso. É o que Ana faz quando ela, depois de receber essa bênção, se é que Deus assim vai lhe conceder, ela firma um compromisso. Senhor, se me deres o filho varão, vou consagrá-lo ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela está fazendo um voto do nazireu aqui, que é de não cortar o cabelo do menino. Consagrando um compromisso, é uma atitude de entrega, está demonstrando a entrega dela ao Senhor. E por várias vezes o próprio Senhor Jesus nos ensina que oração é se comprometer, mas a gente não se atenta para isso. Lembra da oração dominical em Lucas 11? Senhor, perdoa assim como nós temos perdoado. Compromisso. Senhor, nos perdoa porque nós temos perdoado. Está se comprometendo na oração. Entendem isso?
Atos capítulo 4, verso 31, esses dias nós lemos aqui, que é quando a igreja está sendo perseguida, os apóstolos são encurralados e falam assim: não é para vocês pregar mais a mensagem do evangelho. O povo corre, vai para a igreja e fala assim: ó, o pessoal está pressionando a gente para que a gente não pregue mais o evangelho. A igreja se põe em oração, e a oração é: Senhor, nos comprometemos. Ao invés de orar pedindo para que o Senhor livre os apóstolos da perseguição, a oração é: Senhor, dê intrepidez para que eles continuem pregando. Compromisso. E enquanto eles fazem isso, o Senhor estenda as mãos e vão fazendo sinais e milagres para que o povo creia. Compromisso. O próprio Jesus, quando ele ora por nós em João capítulo 17, ele fala do compromisso dele. Fala: o Senhor, eu os guardei em todo o tempo, mas agora eu estou indo para junto do Pai. Mas tudo o que era preciso ser feito, eu fiz, eu me comprometi, eu vos tenho ensinado a palavra. Eles conhecem que eu procedi de você, Pai. Agora eu estou indo, mas eu me comprometi com eles. Inclusive eu santifico a mim para que eles sejam santificados. João capítulo 17. Compromisso. Ana está fazendo isso aqui. Senhor, se tu lembrares da tua serva, me deres um filho varão, eu vou apresentá-lo diante do Senhor, eu vou consagrá-lo sobre a sua cabeça, não passará navalha, todos os dias da sua vida ele servirá ao Senhor. Nós conhecemos o final dessa história, Samuel servindo como juiz e profeta. Mas a oração também é descanso para a alma. É preciso olhar para Ana antes, durante e depois do exercício da oração. Antes da oração, a sua vida é marcada pelo sofrimento. A gente viu aqui, inclusive ela vai orar com amargor. As palavras que saem são amargas. Tem lágrima, tem pranto, tem dor, muita dor envolvida. Durante a oração, suas palavras são amargas, lágrimas, lábios agitados, que demonstram a sua aflição. Mas depois da oração, a gente vê uma Ana diferente, que é o verso 18, e disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Já não era triste. Sem dúvidas, meus irmãos, a oração é alívio para a nossa alma, quando feita com a compreensão correta. Caso contrário, a gente vai ficar sempre e ainda querendo resolver a questão que a gente está apresentando diante de Deus. O Senhor dos Exércitos é que pode resolver. Quando está duro demais, e quando não sai e não vem palavra à boca, sofra diante de Deus. Viva isso. Mas não faça disso o seu cavalo de batalha. Não faça do seu sofrimento a sua vida. Mas aprenda a apresentar diante do Senhor dos Exércitos todo o seu sofrimento. E obtenha dele descanso, de que está na mão de quem de fato pode resolver. Está na mão de quem de fato já provou na história que é poderoso bastante para resolver e para nos dar muito além daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Apresente diante dele todas as suas questões em oração. E de fato Ana é um exemplo para nós, mas eu quero evitar que você saia daqui pensando que se você não for como Ana, você está em pecado. Eu quero que você saia pensando aqui que a gente tem na nossa vida alguém que intercede por nós e que é muito, muito melhor do que nós e muito mais poderoso do que nós. Nós temos um Cristo que ouve as nossas orações. Nós temos um Deus que quando nós o buscamos em secreto Ele nos abençoa.
Nós temos um Deus que é chamado na Bíblia de o bom pastor, que nos leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós temos um Deus que a gente pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas Ele está conosco. Então, por inúmeras vezes, você pode se deparar com essa situação de não conseguir orar. Mas uma coisa você pode, que é de experimentar desse sofrimento na presença de Deus. E eu creio que isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Nós não temos um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, e que tem membros, mas não tocam. Nosso Deus é vivo. O Senhor Jesus Cristo, que saiu do sepulcro no terceiro dia, Ele é o nosso bom companheiro. Ele ouve, Ele cuida de nós. Então não se desespere quando chegar o dia das poucas palavras e muito choro. Porque o Senhor Jesus está a cuidar de você. Está a perceber tudo aquilo que está acontecendo contigo. Queria terminar hoje fazendo uma oração por nossa igreja. Não é do conhecimento dos irmãos, mas nós temos muitos irmãos que, por conta da pandemia, estão padecendo com uma aflição que é mental. A depressão, a angústia, a incerteza, a sensação de que está vulnerável a todo momento, de que nada pode fazer, de que a qualquer momento, inclusive, pode ser visitado pela morte. Queria te convidar, hoje nós que estamos aqui, nós temos a condição de orar, apresentar essas pessoas a Deus, mas clamar para que o Espírito Santo visite elas, para que através dos seus gemidos, as suas orações, a sua situação seja conhecida por Deus. Queria te convidar para a gente fazer isso hoje, juntos. Eu queria pedir que você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar por nossa igreja. Na verdade, por toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está espalhada sobre a terra, que de alguma forma tem padecido com tudo isso que tem acontecido. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nessa noite, em intercessão, Senhor Deus, em clamor pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada uma das igrejas que estão espalhadas pelo mundo, igrejas que foram lavadas, remidas, compradas pelo sangue de Cristo, mas que têm padecido com algumas questões, principalmente as aflições que vêm sobre a mente, trazendo incertezas, inseguranças, instabilidades, depressão, tristeza em demasia, angústia. Deus, no santo nome de Jesus, nós clamamos, Pai, estenda a Tua mão, abençoa esse povo, guarda, Senhor Deus, restaura a alma, e que se preciso for, ó Senhor Deus, que o Senhor os ensine a apresentar os seus gemidos diante do Senhor, mas que não fique, ó Senhor Deus, no vazio, ou que percam a fé, Senhor Deus, mas que antes de tudo desejem por estar diante do Senhor, apresentando diante do Senhor todo o mal que tem lhes acontecido e sobrevido sobre a sua mente e sobre o seu coração. Eu clamo ao Senhor, visita a nossa comunidade, em especial cada um dos nossos irmãos que tem se sentido desprovidos, descuidados, desassistidos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dos exércitos possa vir sobre eles, guardando-os, mostrando, ó Pai, o Teu cuidado sobre eles, independente das situações que possam estar acontecendo. Ó Pai, eu clamo ao Senhor, visita a cada um dos nossos irmãos, sê conosco, nos fortalece, nos enche a alma, Senhor Deus, da Tua presença, e que as nossas lágrimas, Senhor Deus, a nossa angústia e nosso amargor, encontrem no Senhor repouso, encontrem no Senhor descanso, encontrem no Senhor, ó Pai, fortaleza. Cristo, o nosso Senhor, esteja sobre todos nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter uma pequena, pode se sentar, nós vamos ter uma pequena apresentação dos meninos
né, que prepararam uma música para cantar para as mulheres presbiterianas, e a gente também vai presentear as irmãs, né, com um mimo, um chocolatezinho. Pode vir, Mateus. Isso, organiza os microfones para os meninos. Mateus, Luá e Maria Luísa. Esse microfone é esse aqui. Ah, perdão, meu irmão. Eu estou aqui. Não é muito bom mexer. Tá, agora você vai cantar. Pode ficar aqui, vai ter uma reprise. Irmãos, muito carinho, os meninos ensaiaram e apresentando aí para vocês, sintam-se homenageados. Vou pedir, Maíra, por favor, pegue aqui para a gente distribuir. Você que é mulher e que está presente aqui hoje, por favor, fique de pé. Vou pedir também os presbíteros que estão aqui presentes a estender suas mãos sobre as nossas mulheres presbiterianas e
Você também, minha querida, por favor, se você veio hoje, foi porque Deus queria que você fosse abençoada. E a gente vai orar por vocês, mulheres, pedindo a bênção de Deus sobre cada uma de vocês. Amém. E a gente se despede com os meninos cantando. Cadê aquele microfone especial do Rafael? Tá por aí? Pega lá o microfone especial dele, gente. Por favor, Lucão. Quero isso. Olha o sangue de Jesus. Vamos lá. Aqui, Rafa. Uau, esse é o seu, ó. Ótimo. Os presbíteros, por favor, estenda as suas mãos sobre a igreja. Oremos pelas mulheres. Senhor, que a graça do Senhor seja abundante na vida dessas mulheres, trazendo ao Senhor Deus para a vida delas paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Ó Pai, contra essas coisas o Senhor não tem nada contra, que isso cada vez mais seja multiplicado na vida delas, que o amor seja o fruto, ó Senhor Deus, mais evidente na vida de cada uma delas, que a sua casa, Senhor Deus, seus lares, seus filhos, sejam todos eles abençoados por meio da bênção que o Senhor derrama sobre a vida delas, que seja sobejante, abundante, a ponto de toda a sua casa, todo o seu lar ser repleto da tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor multiplique as forças, Senhor Deus, que o Senhor dê direcionamento para a vida delas, que o Senhor possa continuar alimentando o desejo do coração delas de te buscar, ó Pai, que elas sejam cada vez mais operosas na casa do Senhor e que a bênção do Senhor seja derramada sobre elas de maneira particular. Hoje nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana e eu creio que todas as igrejas presbiterianas devem estar celebrando essa data. E eu peço ao Senhor que o Senhor visite a cada uma dessas mulheres que têm rendido as suas vidas diante do Senhor, assumido compromissos diante do Senhor, renovado dia após dia suas forças no Senhor, e que essa força, Senhor Deus, que o Senhor tem derramado sobre essas mulheres, que ela perdure por séculos e séculos até que o Senhor, nosso Jesus, volte para nos buscar. Louvado seja o Senhor pela vida dessas mulheres e que o Senhor possa guardá-las debaixo do santo nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso bom Deus, o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos e os meninos vão cantar de novo para a gente.